Ao que tudo nos parece, a existência, como a maior parte de nós a conhecemos, é um mar de lágrimas e de sofrimento. Não precisamos nem citar o fato de que cada um de nós é um condenado à morte. Já nascemos com a promessa solene de que deveremos morrer. Nada Uhum. realmente possuímos e nada levaremos daqui. Esta vida, sendo um breve empréstimo, faz com que todas as pessoas façam tudo aquilo que for possível para retardar este evento e os sinais deste evento. E fato é que dariam tudo aquilo que têm se pudessem anular esta sentença fatal. Todas as religiões e filosofias do mundo parecem ter surgido com a promessa inicial da imortalidade como recompensa, quer seja na forma de um céu com anjos e harpas, um harém com 72 virgens, ou um salão dourado com hidromel e guerra. O fato é que as religiões nunca falharam por não prometer o suficiente aos seus fiéis. Elas falharam no momento em que seus adeptos começaram a exigir garantias da salvação. Entretanto, para qualquer um que deseja ser estudante dos mistérios, se faz mister de estudar as religiões do mundo e procurar se existe algo em comum entre elas. E, se existir, então, isto deveria ser profundamente estudado e considerado. Pois este é o axioma de Hermes, assim acima como abaixo, tal dentro como fora. Então, deste ponto de vista, deveríamos buscar através das religiões a verdade crua, das quais todas elas são estampas ou moldes. As religiões são como hipóteses, nas quais todas convergem em, aparentemente, uma única e mesma alegoria. Esta alegoria é a mãe de todos os dogmas, e sua natureza deveria ser profundamente ponderada pelos candidatos à arte real. Você não achará este ponto em comum na adoração de um Deus Supremo, ou na crença de uma entidade benigna e onipotente. Uma considerável parte da raça humana sequer acredita na existência de Deus. Agora, uma coisa que toda religião necessita é de fé. A fé faz parte inteiramente do império da crença. Então é demasiado importante que compreendamos a ideia de que jamais teremos fé naquilo que sabemos, pois o saber é do domínio da ciência. Cremos apenas naquilo que não sabemos, e sabemos apenas naquilo de que temos ciência. Assim, seria tolice exigir fé nos cumprimentos da ciência, ou provas científicas dos produtos da religião. Ainda assim, como se pode explicar então a origem das religiões por parte de um iniciador? Como que afirmativas tão grandiosas e aparentemente absurdas, como milagres e a existência de um paraíso, puderam ser tão amplamente aceitas por todos os povos de todas as classes sociais da história humana? Como pôde, durante a nossa história, haver seres humanos com uma capacidade tão grandiosa para causar a transformação de seus povos? Não é a existência de tais pessoas um milagre por si só? Talvez este seja o maior dos mistérios da nossa história, o fenômeno do gênio. Não existe nenhuma analogia disto com nenhum outro fenômeno da natureza observável. Jamais seríamos capazes, por exemplo, de imaginar um super cachorro realizando revoluções e transformando o mundo dos cães, fundando uma religião canina e libertando suas almas. Agora, se observarmos a história da raça humana, isso tem acontecido e com certa frequência. Vejamos 3 desses mestres dos homens e que aparentemente não possuem nada em comum: Jesus, Buda e Maomé. Existe algo então similar a estas 3 grandes almas? Existe algum ponto em comum onde eles estejam de acordo? Se você estudar o que eles escreveram, nunca achará a resposta. Pois as letras e as palavras, o código de conduta, moral e ético, ritos e costumes, tudo o que utilizaram aparentemente são opostos uns aos outros e dificilmente em comunhão. Entretanto, existe algo em comum entre eles. Uma lacuna, um espaço no tempo, um vácuo em suas histórias. Siddhartha Gautama nasceu como príncipe de um dos maiores reinos da Ásia de seu tempo e morreu como um mero mendigo asceta. Maomé nasceu como um mendigo e no final da sua vida morreu como um príncipe. Jesus permaneceu desconhecido por vários anos após a sua morte. E de todos os 3 foram feitos livros sagrados contando suas histórias. Mas em nenhum deles é dito o que acontece durante a lacuna. Simplesmente não é dito nada da vida de Jesus entre os 12 e os 30 anos de idade. Nada é falado sobre o que Maomé fazia quando desaparecia por dias na caverna do Monte Hira.
Siddhartha deixou o maior palácio da Índia e peregrinou por longos e graves anos através de fome e de pobreza. Cada um e todos esses três completos desconhecidos e estranhos para o mundo sumiram de repente. E quando voltaram, declararam uma nova lei. E isto é simplesmente fascinante, não? Eles se retiraram como eremitas e retornaram como magos. Isto é tão extraordinário que imediatamente me emerge a curiosidade para saber se outros iniciadores também passaram por isto. Quando se observa a história de Moisés, percebe-se que o mesmo levou uma vida simples, mesmo tendo feito parte da corte egípcia, até o momento em que ele mata um oficial egípcio. Então ele foge para a terra de Midian e nada é falado ou sabido sobre o que ele fez ou aprendeu lá durante seus longos anos. Entretanto, imediatamente após ele voltar para o Egito, sabemos o que acontece. Logo após, ele novamente se retira ao topo do Monte Sinai para comunhar com o mistério e retorna alguns dias depois com as tábuas dos mandamentos. Em Gálatas, São Paulo diz que a primeira coisa que ele fez ao ver uma visão de Jesus foi ir para as Arábias e depois para Damasco, onde permaneceu por longos anos. Por que é que Paulo decidiria largar tudo e ir para as Arábias, terra conhecida por ser lar dos alquimistas e da magia? O que será que ele foi lá aprender naqueles desertos, como tantos outros antes dele? Fato é que quando voltou, derrubou todo o Império Romano. Em todas as grandes lendas, esta jornada do herói parece se repetir. Alguém totalmente desconhecido e sem importância alguma parte em uma jornada desconhecida. Após deixarem o like e se inscreverem no canal, vídeos novos todas as semanas para os estudantes dos mistérios. Spare change, ma'am. Eles retornam como mestre. Um ninguém retorna como alguém. E não existe nenhum paralelo disso na natureza. É um fenômeno completamente humano. Não há, em verdade, nenhuma evidência para acreditar que desde o nascimento esses foram homens santos ou gênios ou extraordinários de alguma maneira. Maomé era um simples condutor de camelos no deserto e teria morrido assim. Jesus era um pobre carpinteiro. Moisés de fato fazia parte da corte egípcia, mas quando retornou era um completo estranho, sem dinheiro, posse ou propriedade nenhuma. Jesus dificilmente havia viajado pelos 7 mares através de algum segredo oculto. Buda não declarou nenhuma forma de organização religiosa de sua parte. Todos eles voltaram pobres e sem nada nas mãos. Todos eles voltaram sozinhos. Qual era, pois, a natureza de seus poderes? O que eles fizeram durante este período de silêncio? Os livros de história dificilmente nos auxiliarão a desvendar este enigma. Temos então apenas o relato deles mesmos sobre este período. Dos citados, Jesus não fala absolutamente nada. Buda é quem mais fala sobre isto, e ele diz, em resumo, que adestrou a força secreta que anima o mundo. São Paulo, em suas visões, foi arrebatado aos céus e ouviu mistérios dos quais foi proibido comentar. Maomé descreve um enigmático evento onde presenciou a manifestação do arcanjo Gabriel, que lhe comunicou as mensagens divinas do Deus Criador. Moisés, em sua peregrinação, descreve como contemplou Deus em uma coluna de fogo. Por mais estranho que todos esses relatos pareçam, no fundo eles parecem insinuar uma experiência em comum. Ao longo dos milênios da raça humana, esta experiência última recebeu vários nomes e denominações dos diferentes povos, o que torna óbvio a multipolaridade de crenças observáveis. Agora, querer tomar cada uma destas revelações como absolutas e únicas é loucura, e disto advém toda a tragédia epistemológica que existe na tentativa de unificar as religiões. Pois, alguns dizem que Jesus realmente morreu e ressuscitou, pois era o Messias prometido. Todos os judeus que ouvirem essa história vão dizer que é mentira e que Jesus não era o Messias. E é por conta da própria natureza deste assunto, que é esta multipluralidade de pontos de vista sobre a experiência espiritual, que se torna impossível provar a verdade ou a mentira de uma sobre a outra. De todos os mestres que citamos, Buda foi o único que explicou por completo o sistema que seria capaz de impingir a iluminação, e curiosamente é o único que não estabelece dogmas. Os outros aparentemente decidiram não ser sábio compartilhar seus métodos de maestria.
O fato é que todos eles recomendaram coisas semelhantes. Uma conduta virtuosa, prezando sempre a justiça e a verdade, uma vida calma, solitária, com dietas moderadas e às vezes jejum. E por fim, uma certa prática que é chamada de meditação, ou às vezes oração. Porque, afinal de contas, o que é a oração se não a restrição da mente em um único pensamento? Todos eles pregaram uma vida mansa, na qual não se deveria mostrar qualquer interesse fatal nas coisas do mundo, onde a prioridade era controlar o corpo, a mente e a alma. Todos eles vieram como homens desconhecidos e pobres e reinaram em suas vidas como reis. Este é o objetivo do voto de pobreza, de silêncio, de castidade, de obediência. Se você não tem posses ou propriedades, se não deve dar a sua opinião, se não pode desfrutar do sexo oposto e se não tem que pensar no que fazer e precisa apenas se ocupar em obedecer, então não existiria nenhum motivo externo de preocupação. Não existiria nada para retirar a paz interior, estado este que é notoriamente necessário para alcançar o que eles alcançaram. O que tudo aparenta é que todos eles, no período em que se ausentaram, experienciaram um fenômeno que foi descrito de muitos modos diferentes. É suficiente, por ora, adiantar que esta experiência envolve o aniquilamento do ego e que faz cessar a consciência dos irmãos gêmeos chamados eu e não eu, ou observador e objeto observado. Os relatos destas experiências são sempre análogos a uma grande luz, um grande clarão, sons de trovões ou pilares de fogo. É uma experiência tão majestosa e absoluta que todos os místicos de todos os tempos usaram as mais poéticas e exaltadas citações para tentar descrever uma fração desta consecução. É a completa destruição do ego e é chamado Samadhi pelos orientais, e por muitos outros foi chamado de união com Deus. Diante desta experiência, dizem que todos os outros fatos da vida são como sombras. Eles declaram que, comparando com esta experiência, toda a existência humana normal é completamente vulgar e sem valor algum. Eles dizem que, desde que este fenômeno não possui comparativo natural e transcende tudo aquilo que é normal, então de alguma forma ele deve ser sobrenatural. Em outros termos, divino. E como desde sempre o ser humano esteve envolvido com as religiões, suas mentes foram condicionadas a acreditar na existência de um paraíso, pois assim lhes foi ensinado, e associaram imediatamente essa experiência sublime com aquele princípio ou aquela ideia da divindade. O cristianismo e a história de Jesus mostra isso. Jesus criança cresceu ouvindo os contos e histórias do Antigo Testamento, e assim sendo, atribuiu a sua revelação a Jeová, o Deus dos Hebreus, que nada possuía a ver em espírito com Jesus. Jeová este que era conhecido pelos seus ritos de sangue, envolvendo virgens e crianças em sacrifícios. A história indiana conta no Bhagavad Gita que Arjuna experienciou esta consecução mística através da visão de Krishna, que é do deus local de sua época. Maomé relaciona sua revelação com a visão do arcanjo Gabriel, que é uma clara referência à Anunciação, no qual este é o arcanjo que toca as trombetas do Apocalipse. Claramente, ele ouviu essas histórias quando criança. Entretanto, existe um ponto crucial que se deve ter em mente agora. Por mais que seja ou não provado que estas nobres almas viram Deus, não se tira disto que foram todos eles grandes reformadores ou revolucionários de suas épocas. Estes foram, mas não significa que todos são. A grande maioria das pessoas que tiveram visões do absoluto não fizeram nada além de ter essas visões. Entremente, não se deve ser considerado nunca que seu silêncio seja sinal de fraqueza, mas pelo contrário, tudo indica que é um sinal de sua força. Talvez esses grandes homens de que conversamos sejam na verdade os fracassos da experiência iniciática. Saber, querer, ousar e calar. Talvez realmente tivesse sido melhor eu não falar nada. Quem somos nós para saber? Eu não julgo, e tu também não deverias julgar. Talvez apenas alguém desequilibrado quisesse alterar o equilíbrio do mundo e das coisas. Ou pudesse sequer acreditar que o equilíbrio pudesse ser alterado. Mas de fato sempre existiu aqueles cujo gênio altivo nunca lhes permitiram gozar da graça divina sozinhos. Sempre houve relatos daqueles que retornaram da câmara nupcial do casamento alquímico.
apenas para conduzir e chamar aqueles que estão atrasados. Assim foi Gautama Buda, cuja existência era intolerável, enquanto um ser sequer ainda existisse em sofrimento. Esta experiência última é o convite real feito a todos os estudantes dos mistérios. Quer seja chamado de Nirvana, união com Deus, Samadhi ou iluminação. É fato que esta experiência marca a origem e a finalidade das religiões do mundo. Esta experiência é a única prova real e tangível. Só que existe uma pegadinha. Você precisa alcançá-la sozinho, e ninguém pode passar por ela no seu lugar. Esta é a nossa herança divina e a nossa promessa de encarnação. Ela é reservada para todos e para cada um de nós, e eu, solenemente, vos convido todos a buscá-la em si. Amém a todos nós.